Meus irmãos, saúdo a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, esta noite nós temos o desafio de falar sobre o bom servo de Cristo. Queria convidar os amados irmãos para abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Desde já eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento aos ouvintes da Palavra de Deus, as pessoas que se encontram aqui nesta noite conosco e os que estão também assistindo neste momento pela internet. Que o Senhor esteja abençoando sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 6, estaremos falando sobre o bom servo de Cristo. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a vida, de um modo geral, em diversas partes, para onde você vai encontrar a palavra bom e a palavra mal. É muito comum você encontrar alguém dizendo: fulano é um bom pai, fulano é uma boa mãe, fulano é um bom marido, é um bom esposo. João, Pedro, Francisco, esses nomes sempre têm o que vem depois deles. Se João é bom, se João é mau, se João é uma pessoa do bem ou se ele é do mal, se Pedro é bom, se Pedro é mau. Você é um bom trabalhador, você é tido como um bom trabalhador, um bom profissional, um bom funcionário, um bom empreendedor, um bom estudante. Você é um bom professor ou você é um mau professor? Você é um mau funcionário? Você é um mau médico? Sempre está associada essa questão, está sempre muito presente em nossos dias. Todo mundo sabe que o ideal é que você seja bom. Sempre bom, né? As pessoas esperam de nós sempre o melhor. Nossos pais sempre esperam o melhor de cada um de nós. Eles esperam que a gente seja bons filhos. Nossos patrões, eles esperam que nós sejamos bons funcionários. A sociedade ela tem uma expectativa de que cada um de nós sejamos bons. Porém, nosso mundo se compõe daquilo que é oposto ao bom. Existem pessoas más em diversas áreas, em diversos ambientes. Há filhos bons e há filhos maus. Há maridos bons e maridos maus. É interessante observar que, embora que haja uma boa expectativa na sociedade, nós não somos nada bons de um modo geral.
Quando você encontra uma boa pessoa, você fica maravilhado. Que atendimento bom. Alguém lhe atendeu bem? Que profissional. Você fica maravilhado. Se você vai para algum lugar, para um restaurante, e você é bem recebido, se a comida é boa, se você é bem atendido, se você é bem recepcionado, você quer voltar lá. Na palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, viu que aquilo era bom. E quando Ele criou o homem, disse que era muito bom. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, a mulher também é uma coisa muito boa para o homem, né? Não é bom que a gente esteja só, é bom que a gente tenha uma companheira. A Bíblia sempre está dizendo, sempre está usando essa palavra bom. Jesus Cristo diz, bom só há um que é Deus. Por isso ele disse quando as pessoas chamaram ele de bom mestre, de fato ele era um bom mestre. Quando a gente lê, então, as Escrituras, e a gente chega no livro de Timóteo, Paulo, ele começa essa epístola, esta carta, dando conselhos para Timóteo, fazendo ação de graça, saudando Timóteo, fala da fé que habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e essa fé que chegou até ele. E ele fala da situação dele, em como ele se encontrava preso, e como pessoas abandonaram esse apóstolo. Mas ele fala outras coisas mais aqui, ele fala também sobre a questão do obreiro que deve ser aprovado, logo ele tem em mente a questão do obreiro que seja bom, que seja aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, né? E ele fala também dos males e as corrupções dos últimos dias, lá no capítulo 3, quando ele diz, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, preste atenção, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí você vai nessa carta, né, e você vai mais adiante, e ele fala também que ele deveria pregar a palavra, que ele deveria ser fiel à palavra, que ele deveria ser um bom obreiro, que ele deveria ser um bom soldado, um bom atleta, né, e você vai encontrar no final Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou fazendo essa salada toda? Para tentar mostrar para você que Paulo tem uma expectativa de Timóteo, de que ele seja bom, de que ele seja um bom servo. Ele mostra que nos últimos dias essas coisas não serão muito boas. E aí eu li para vocês aqui como as pessoas seriam egoístas, más, como elas não seriam nada boas. E talvez quando você olhe no seu espelho, bem direitinho, com muito cuidado, você vai perceber que você também não é boa coisa não. Se você olhar para todos os seus pecados, para todos os momentos em que você pecou, talvez você vai perceber que você não foi muito bom não. Você vai perceber que você não foi fiel, você vai perceber que você não andou com Deus, não caminhou com Deus, não andou corretamente. Então eu chamo a atenção para o fato de que, pelo menos para 3 verdades que eu queria considerar nesta noite com vocês sobre o que vem a ser um bom servo de Cristo. A primeira verdade que eu destaco aqui é a verdade, fortifica-se na graça de Cristo. Está logo no início, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, Paulo vai dizer, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então você pode perceber aqui que Paulo ele entende que não é possível você ser bom, um bom servo de Cristo, sem antes de mais nada você se fortificar na graça de Cristo. Logo, meus irmãos, a gente tem que deixar bem claro aqui que nenhum de nós somos bons, todos somos maus,
Todos pecamos, todos transgredimos, todos falhamos. Então, a primeira notícia que eu tenho que dar para mim e para vocês é que a gente não é bom. Paulo vai dizer isso, né? Não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, todos se extraviaram. No entanto, ele está dizendo aqui para mim e para você que é possível a gente se fortificar na graça de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando os homens a renunciar às suas paixões ímpias. Olhe, meus irmãos, para a graça de Deus. E quem é essa graça de Deus senão Cristo? Cristo logo vem em socorro de nós pecadores. Mas a graça de Cristo, a graça que Paulo fala aqui, já não é mais a graça da salvação. A graça que Paulo fala para Timóteo aqui é a graça da santificação. É a graça que está em Cristo, não está em você, mas está em Cristo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Salvação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, um novo homem, uma nova mulher. Pela graça sois salvos mediante a fé, Paulo diz aos Efésios. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas só que lá na frente, nesse mesmo capítulo 2, quando você chega mais adiante, ele diz que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Portanto, para que eu e você possamos ser bons servos, a gente precisa buscar esta graça. A graça que há em Cristo. A gente precisa buscar no alto, não em nós. Essa historinha que tem por aí, tem uma historinha, vocês sabem que tem, né? Olhe para dentro de você, e você vai encontrar dentro de você inspiração. Olhe para você, conheça a você, e isso vai mudar a sua vida. Isso é conversa fiada. Às vezes a gente escuta aqui uma palavra maravilhosa, uma exortação maravilhosa, e a gente diz: a partir de hoje eu vou fazer isso, não vou mais pecar desse jeito. Daí a pouco, quando você pensa que não, peraí, eu já estou pecando, já estou voltando àquele pecado antigo que até então eu disse que não deveria mais praticar. Então, meus irmãos, quando a gente fala de que a gente precisa se fortalecer na graça, quando Paulo diz para Timóteo: fortifica-se em Cristo Jesus, e ele precisa buscar essa graça de Cristo, ele está falando dos meios que ele vai utilizar para poder acessar essa graça. Na Bíblia, quais são os meios que Deus deixou e os meios de graças para mim e você buscar? Um dos meios é a oração. A Bíblia diz que a gente deve orar a Deus. Se a Bíblia diz que a gente tem falta de fé, a Bíblia diz que a gente deve orar a Deus. Se a gente não consegue se proteger a si mesmo, a Bíblia diz que orai para que Deus proteja você. O salmista Davi, ele orava para que ele fosse colocado na porta da boca dele um anjo. Orar a Deus é um meio de graça, e a gente tem que usar esse meio. As pessoas, quando adoecem, elas geralmente costumam ir para o médico, e com razão. E elas são orientadas a tomar determinados remédios, e elas fazem isso, elas querem ficarem boas. Mas a doença chamada pecado, meus irmãos, só se resolve com a graça de Deus. Só se resolve com o médico dos médicos, que é Cristo. Se a gente não pode mudar os nossos corações, a Bíblia diz que Cristo pode. Se a gente não pode mudar a nossa vida, Cristo tem esse poder de mudar. Se a gente não consegue ter força para fazer diferente do que a gente faz, Cristo nos dá essa força. A questão é: quantos de nós estamos orando a Deus para que Deus mude os nossos corações? Para que Deus nos dê força para podermos servir a Ele? Porque é isso que está aqui em jogo. Não é só a santificação desse homem, mas é também o serviço que ele vai prestar a Deus. Então, para poder servir a Cristo, ser um servo de Cristo, antes de mais nada, eu preciso que Cristo me santifique, sim.
Mas eu preciso também que Cristo me capacite a servir a Ele melhor. E aí eu preciso orar a Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu sou santificado, não diz a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para mim, me fortalecer na graça, eu tenho que ler a palavra de Deus. E não é só ler de qualquer maneira, é ler, é meditar, é refletir, é pensar, é ponderar, é considerar, devagarinho, ler e reler, aprender, pouco a pouco o que Deus quer de mim, porque quando eu leio a palavra de Deus, ela diz onde é que eu estou errado. E quando a palavra mostra para mim onde é que eu estou errado, onde é que eu estou pecando, ela me mostra o caminho para mim buscar a Deus, para mim orar a Deus. Portanto, a palavra é um meio de graça, mas é um meio que pouca gente usa. Se eu perguntasse aqui para você com sinceridade, só para você, não diga para mais ninguém, você lê mais a sua Bíblia ou você lê mais o seu celular, as suas redes sociais? Quanto tempo você gasta mais em cada coisa? Você já se perguntou? Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Você vai descobrir muito facilmente que, muito provavelmente, você não gasta tanto tempo como deveria gastar, naquilo que você deveria gastar. Porque do que é que a gente mais precisa? Não é de mais dinheiro, a gente às vezes tem o suficiente. Às vezes não é de um emprego melhor que a gente está precisando. Às vezes não é de uma esposa melhor, às vezes o que a gente mais precisa é de sermos maridos melhores. Às vezes, as mulheres precisam de maridos melhores e os homens precisam de esposas melhores. Sim, é verdade. Mas também é verdade que às vezes, cada um de nós, muitas vezes o problema às vezes não é a pessoa do lado oposto. Às vezes o problema é nós mesmos. E a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa do perdão de Deus. A gente precisa da direção de Deus para as nossas vidas. E a gente tem buscado aonde essa direção? Onde a gente tem buscado o nosso socorro? O salmista Davi, quando estava em grande apuro, a Bíblia diz que ele eleva os meus olhos para o monte. Não foi para a rede social, não foi para a televisão, não foi para algum outro local, para algum amigo dele. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sempre a gente, meus irmãos, todos nós, se a gente considerarmos à luz da palavra de Deus, para a gente poder ser um servo melhor de Deus, antes de mais nada a gente precisa entender que a gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a palavra, a gente precisa ter mais comunhão uns com os outros, a gente precisa ter uma vida de jejum, a gente precisa ter uma vida de devoção a Deus frequente. Sim, a gente precisa dessas coisas. A gente precisa desses momentos aqui, como a irmã falou, de sair para evangelizar no hospital. Sim, a gente precisa disso. A gente precisa de tantas coisas, meus irmãos, mas o que a gente mais precisa é da graça de Cristo em nossas vidas. O que a gente mais precisa para ser um bom servo de Cristo, uma boa serva do Senhor, é da graça do Senhor Jesus. Buscar-me-eis, dizia o profeta Jeremias, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem buscado a Cristo? Você tem buscado em Cristo a resposta para seus problemas, suas faltas, suas limitações pessoais? Você tem pedido a Cristo para quebrantar o seu coração, tirar a dureza do seu coração, a insensibilidade que existe em seu coração? Sabe, quando Cristo tira a nossa insensibilidade,
Aí a gente começa a perceber o quanto a gente era mal, o quanto a gente era pecador. Quando Cristo começa a abrir os nossos olhos, quando a gente busca Deus de verdade, com sinceridade de coração, a gente começa a ver que quem está certo é Cristo e quem estava errado era a gente. A gente começa a ver que nossa vida precisava de mudança. A questão é que nós estamos tão marcados, vivendo tão influenciados pela cultura que está ao nosso redor, que a gente só pensa em poucas coisas. Sabe o que a maioria das pessoas pensam? Eu quero trabalhar, eu quero ganhar mais, eu quero poder viajar mais, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma vida melhor. As pessoas sempre estão pensando mais nessas coisas. E elas esquecem que a coisa mais importante que existe é a sua alma, é o seu ser interior. Porque se sua alma está bem, se sua alma está em paz com Cristo, se sua alma desfruta de comunhão com Cristo, então você está fortificado na graça de Cristo. E você está preparado para enfrentar qualquer coisa. Se a morte vier, você vai dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Ou você vai dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Se você estiver em paz com Cristo, você não vai preocupar se você de repente, um médico chegou e deu um diagnóstico para você e disse: olhe, eu quero lhe dizer que você só tem 30 dias de vida. Você vai dizer como Martin Lloyd Jones disse para a família, estava com um problema de câncer. E ele disse para a família: não ore mais por mim. Eu quero ir para a casa do Pai, porque estava fortalecido na graça de Cristo. Quando você está fortalecido na graça de Cristo, a vida passa a ser muito diferente. Seu olhar passa a ser diferente. Sua caminhada passa a ser diferente. Por mais que os problemas estejam aí, sim, todos temos problemas. Todos temos, sim, é verdade. Mas você tem tempo para servir a Cristo, para andar com Cristo, para caminhar com Cristo, para aprender de Cristo, para viver para Cristo. Enquanto que o mundo está andando na contramão, está andando no egoísmo, está andando na maldade, na hipocrisia, você está andando em santidade de vida, em temor a Cristo, guardando a sua palavra. Mas, meus queridos, vamos continuar. Temos mais duas verdades para considerar acerca do bom servo de Cristo. A segunda coisa, participa, anuncia a palavra de Cristo. Ainda está no verso 2: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Vamos tomar um pouquinho de água, irmãos. O que Paulo está dizendo agora para Timóteo, está recomendando, orientando Timóteo, é que ele deveria transmitir a outros o bom depósito. O bom depósito que Timóteo recebeu é o Evangelho de Cristo. Ele recebeu a palavra de Cristo em sua vida. E essa palavra deveria habitar ricamente em seu coração. E agora que ele recebeu essa palavra, ele precisava confiar essa palavra a homens idôneos, a homens fiéis, a homens íntegros, a homens aptos a ensinar a outros. Por que Paulo está tão preocupado com isso? Note, meus irmãos, quando as pessoas estão próximas a morrer, e Paulo estava próximo da sua morte, e a preocupação maior de Paulo não é se ele tem muitos bens, se ele tem poucos bens, não é o fato dele estar preso. Ele iria morrer, sim, no governo de Nero, por volta de 64, se eu não estiver aqui enganado. Ele iria morrer, sim, estava muito perto a partida dele deste mundo para o outro. Mas a preocupação maior de Paulo é com Timóteo, seu discípulo na fé.
ele estava preocupado se Timóteo iria continuar levando a tocha do Evangelho, transmitir a palavra de Deus para outros homens de fé também, homens íntegros e retos. Por que Paulo estava tão preocupado em transmitir a palavra de Cristo? Transmitir isso para Timóteo. Por que Paulo se preocupava tanto? Paulo queria deixar um legado. Paulo queria deixar um legado em um tempo onde as pessoas viriam, né? Ele diz aqui no capítulo 3, ele diz que sobreviriam tempos difíceis, porque ele diz que esses seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ora, se viria um tempo como esse, e é claro que já se vivenciava em uma certa medida naquele tempo esse tipo de coisa, e hoje está numa proporção muito maior, basta você olhar os meios de comunicação, basta você olhar o que é ensinado nas escolas, né? Basta você olhar para a identidade de gênero, por exemplo. Basta você olhar como o nosso mundo ele é permissivo, como hoje é comum as pessoas pecarem e não está nem aí. Eu me lembro de um tempo em que as pessoas, quando elas tinham um determinado tipo de pecado em suas vidas, elas escondiam esse pecado. Mas hoje a gente vive um tempo em que essas pessoas fazem questão de mostrar nas redes sociais esse tipo de pecado. Eu não preciso dizer que tipo de pecado é esse. Todo mundo sabe aqui que as pessoas se orgulham de pecar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas se orgulham de pecar, têm prazer em pecar, têm prazer em desagradar a seus pais, têm prazer em não honrar pai e mãe, e acha isso uma coisa bonita, e acha isso uma coisa correta. Então a gente vive num tempo onde as coisas se complicam mais ainda, mas Paulo está preocupado em quê? Em que a igreja do Senhor, em que os servos do Senhor preguem a palavra corretamente, preguem a palavra, a sã doutrina, para que as pessoas se convertam, e elas se convertendo, os pais possam ensinar os seus filhos, e os filhos possam ensinar os seus outros filhos, e de geração a geração as pessoas experimentarem este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus queridos irmãos, é muito importante essa transmissão a homens fiéis e aptos para ensinar a outros. Anunciar a palavra de Cristo é anunciar para as pessoas que elas precisam se arrepender de seus pecados. Anunciar a palavra de Cristo é anunciar para as pessoas que elas precisam se arrepender, se voltar para Cristo, confiar em Cristo, deixar os seus pecados, abandonar os seus pecados, confessar os seus pecados, se quiserem terem suas vidas transformadas. Então estamos falando de um evangelho que muda a vida das pessoas, que transforma a vida de famílias, que transforma pecadores em homens santos, transforma pessoas que viviam na prostituição, agora viverem em santidade de vida, em serem pessoas diferentes daquilo que eram. Então é muito importante transmitir esse evangelho para que as pessoas creiam e, uma vez crendo, tenham suas vidas transformadas, renovadas, modificadas. E por último, para a gente concluir, a terceira verdade sobre como ser um bom servo de Cristo, participa dos sofrimentos de Cristo. Olhe para o texto mais uma vez, por favor. Participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ora, um bom soldado é aquela pessoa que obedece ao seu comandante. Um bom soldado é aquela pessoa que ela não tem vontade própria. Sim, um bom soldado, ele está disposto a obedecer o seu capitão, ao seu general. Ele está disposto a obedecer àquele que está numa hierarquia mais elevada. O que é um bom soldado, senão aquele que cumpre fielmente aquilo que o seu Senhor, que aquela autoridade mais alta diz? E isso, meus irmãos, se aplica a todo e qualquer cristão. Não é somente a um obreiro do Senhor, não é somente a um líder do Senhor que serve isso, não. Eu e você,
Uma vez que a gente creu no Evangelho, agora a gente é servo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Como servo fiel que nós somos agora, nós não somos mais senhores de nossas vidas. O crente, uma vez que ele se converte ao Evangelho, ele não é mais senhor de nada, ele não é mais dono de nada. Tudo que ele tem é de Cristo. Cristo é o seu tudo. Sua família é de Cristo. Seus bens estão dispostos a servir a Cristo. Sua mente é de Cristo. Tudo que ele faz é para a glória de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Ela não diz, meus irmãos, que agora, uma vez que você é crente, você pode fazer o que você quiser. Você pode andar por onde você quiser. Você pode caminhar por onde você quiser. Não, você não tem mais essa liberdade. Você não tem mais liberdade de viver em pecado. Sua liberdade agora é para viver em santidade de vida. Sua liberdade agora é para servir a Cristo, aonde Ele lhe mandar. E isso, Jesus Cristo deixou um bom exemplo, né? Lembra quando Jesus estava prestes a morrer, Ele disse: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Só que a gente vive num mundo bem diferente, né? Nossa sociedade é bem diferente hoje. As pessoas, os filhos não querem mais obedecer aos seus pais. Alunos não respeitam mais os seus professores. Funcionários não querem respeitar os seus patrões. A gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem: eu sou dona ou dono de si mesmo. Eu é que decido. Lembra daquela famosa frase: meu corpo, minhas regras, né? Esse é o mundo que a gente vive. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que quiser com o meu corpo. Se vier um bebezinho por aí, não tem problema, eu mando matar ele, está resolvido. Esta sociedade em que a gente vive, corrompida, marcada pelo pecado, faz e acontece, e depois espera que todo mundo apoie e assine embaixo dizendo: está legal, bonito, você seja feliz do jeito que você quiser, é isso mesmo, faça aquilo que você deseja no seu coração. E aí a Bíblia diz que o coração não é uma coisa muito boa, né? Enganoso é o coração, corrupto mais do que qualquer coisa, quem o conhecerá? E as pessoas vivem a fazer aquilo que o seu coração pede. Faça o que o coração pede. O problema é que o coração, ele é enganoso. O que você pensa tem relação com o seu coração. As pessoas pensam que o coração é esse órgão que está aqui, mas na cultura judaica, coração é todo o seu ser, é todo o seu pensamento. Isso é coração na cultura judaica. E na cultura judaica, se você quiser ser considerado um sábio, você só é sábio se você for obediente à palavra de Deus. E não obediente a si mesmo. E não fazer aquilo que você quer. Há tantas coisas que certamente os nossos corações pecaminosos almejam e desejam. Mas a gente tem que reprimir e dizer não. Se quer ser servo de Cristo, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus Cristo diz claramente isso em sua palavra. Não tem esse negócio de você ser obediente ao seu coração. Você agora é obediente a Cristo. Se você é servo de Cristo, você tem que aceitar o senhorio de Cristo. Quem manda na sua vida é Cristo. Ou Cristo manda na sua vida, você não pode dizer que é servo de Cristo. E aí, este soldado, ele não se envolve com negócios dessa vida. Este soldado, ele está sempre disposto a agradar o seu Senhor. Sim, olha, o texto diz, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Veja, todo mundo sabe que fazer a vontade de Cristo vai envolver sofrimento, não vai? Fazer a coisa certa não envolve sofrimento? Sempre que a gente procura um caminho mais fácil, né? Todo mundo quer um caminho mais fácil.
Mas o caminho que Cristo propõe é um caminho mais difícil, é um caminho mais complexo, é um caminho mais complicado. Cristo sempre bota você em maus lençóis, em alguns momentos. Ora, Paulo vai para Jerusalém, ele diz, vou para Jerusalém, não sabendo lá o que me há de acontecer, somente sei o que me esperam lá, prisões e tribulações. Cristo está botando você em maus lençóis? Está botando Paulo em maus lençóis? Sim, está. Mas ele garante que mesmo que você morra, estará com você por toda a eternidade. Ele não lhe abandonará. O próprio Paulo vai dizer que ele vai dizer aqui, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Sim, todos abandonaram Paulo, ninguém queria estar perto de Paulo, estavam com medo. Mas o texto não termina aí. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Então o Senhor estava ao lado de Paulo. Paulo sofreu sim, mas o Senhor estava ao lado dele. E todo mundo conhece aquela frase que diz, vale a pena morrer por uma causa sem a qual a gente não pode viver. Sim, vale a pena morrer. Vocês já viram aquele caso, né? Daqueles pastor e sua mãe, e sua esposa e seus filhos lá na Coreia do Norte, aquela história lá do pastor que cavaram um buraco muito grande e começaram a jogar areia no buraco, e um dos filhos, e eles, tudo que eles precisavam era abrir mão de Cristo, e um dos filhos foi falar, né, para o pai, não deixasse aquilo, e não fizesse aquilo. A mãe do menino repreendeu, calma meu filho, daqui a pouco estaremos no céu com nosso Senhor Jesus. E assim eles morreram. Sim, morreram, mas morreram e foi para o céu, para a glória de Cristo. Sofrer por Cristo vale a pena. O ruim é você sofrer por causa dos seus pecados. E a gente às vezes sofre por causa dos nossos pecados, não sofre? O pecado nos leva a lugares que a gente não gostaria de ir, diz o reverendo Hernando Dias Lopes. O pecado lhe levará para um lugar que você não quer ir. O pecado fará com que você pague um preço que você não quer pagar. E o pecado fará com que você pague um preço que você jamais imaginaria que teria que pagar. Sim, é isso que o pecado traz para mim e para você. Então não vale a pena pecar. Vale a pena sofrer por amor de Cristo, por amor dos eleitos. Vale a pena sofrer por uma causa justa. Vale a pena sofrer por pregar o Evangelho. Isso vale. Segundo, esse texto também fala do atleta. O atleta, todo mundo sabe, ele está disposto a cumprir as regras, um bom atleta. Quando o atleta não cumpria as regras naquele tempo, ele perdia a sua coroa. Eu acho que todo mundo aqui, aquelas pessoas mais velhas, lembram de um homem chamado Ben Johnson, né? Um canadense, um grande corredor. E ele ganhou a corrida, mas ele ganhou tomando anabolizantes. Depois a medalha teve que ser tomada, porque ele agiu ilegalmente, ele não agiu dentro das regras. E como atletas de Cristo que nós somos, a gente tem que cumprir as regras, tem que obedecer ao nosso Senhor. A pessoa que é atleta, ela está disposta a treinar incansavelmente, ela está disposta a alcançar o prêmio, custa o que custar. Não é assim com o atleta? Ele abre mão de ir festas, ele abre mão de estar em determinados lugares, ele abre mão de muitas coisas para todos os dias ele poder treinar, para esperar uma Olimpíada para ele poder ganhar. Se um atleta está disposto a ganhar uma coroa que fica por aqui mesmo, por que a gente que é crente não está disposto a ser um atleta de Cristo, a ganhar a coroa, a recompensa, a ver o nosso Senhor lá na frente? Muito melhor, não é, meus irmãos? E por último, como bom lavrador, ele está disposto a se esforçar,
ele está disposto a cultivar, a plantar, a limpar o seu plantio. Ele está disposto a esperar paciente o tempo da colheita. Ele está disposto a confiar na providência de Deus. Esse é o último ponto, né? Quando a gente chega aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Logo em meio a todo esse sofrimento, meus irmãos, a gente percebe, vocês já sabem o lavrador, né? Ele planta ali, ele não sabe se vai vir chuva, se o inverno vem, se não vem, se vai dar certo, se vai dar errado, mas ele planta. Ele cuida, ele tira as ervas daninhas e ele aguarda e aguarda até que venham os frutos. Ele confia na providência de Deus. É um investimento bastante arriscado. Claro que com a tecnologia que a gente tem hoje é bem diferente daquele tempo lá do passado, mas mesmo assim ainda não deixa de ser um risco. Eu concluo, meus irmãos, lendo duas coisas que eu achei assim muito interessantes aqui. Uma de William Barclay, ele diz o seguinte: há uma coisa comum nas imagens mencionadas. O soldado é sustentado pela crença na vitória final. O atleta pela visão da coroa. O lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com o cristão. A luta cristã não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro de que depois do esforço na vida cristã, vem o gozo do céu. Enquanto mais se luta, maior é a recompensa. William Barclay. E por último, não menos importante, o autor predileto, meu autor predileto, J.C. Ryle. Jamais abandonarei a minha convicção de que não há progresso espiritual sem esforços. Não creio no sucesso de um agricultor que se contente em apenas semear os seus campos, abandonando-os em seguida até a colheita. Assim como não creio ser possível que um crente alcance muita santidade sem ser diligente, em sua leitura bíblica, em suas orações e no bom uso dos seus domingos. Nosso Deus é um Deus que se importa com os meios e nunca abençoará a alma de quem se julga ser tão elevado e espiritual a ponto de achar que pode progredir sem eles. Então, se a gente quiser progredir como Timóteo, se a gente quiser progredir na vida cristã, na caminhada cristã e ser um bom servo de Cristo, a gente precisa se fortalecer na graça de Cristo. A gente precisa transmitir a palavra de Cristo para outras pessoas idôneas e a gente precisa sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho, lutando o bom combate da fé. Que Deus, meus amigos, nos abençoe e nos dê a sua maravilhosa graça. Amém.